gente pode considerar, então, na dependência química ainda uma minoria, Uhum. né? Mas essa é uma minoria porque elas estão escondidas aos olhos da saúde, o acesso ao tratamento, né? Uhum. Ou porque sofrem preconceito e justamente acessam menos o tratamento. Eu penso que a mulher, a gente até estava conversando isso recentemente, além da questão da dificuldade de acesso à saúde, eu acho que são vários fatores, assim como a questão de que os fatores para se tornar um dependente químico são vários, né? A cada momento a gente está vendo alguém puxando a brasa para sua sardinha, não, é social, não, é biológico, não, é isso, não é aquilo. Na verdade é multifatorial, assim como a internação ou o aparecimento de maior número de mulheres para a internação. Acho que os espaços abertos para a internação feminina, eles acabam sendo, quanto mais tiverem, mais mulheres vão realmente acabar levantando a mão e dizendo, eu sou dependente químico, preciso de tratamento. Então, acho que isso vai ser um facilitador. Aqui no nosso hospital, a mulher, ela acaba internando numa enfermaria com pacientes psiquiátricos. Não temos uma enfermaria como temos, né? A UDQ é a masculina, não é feminina. Então, você tem uma proposta de abrir uma unidade para a feminina. Mas acho que também a mulher tem uma outra vantagem, né? Tem uma piada infame que diz que a mulher não enlouquece, ela só piora, né? Realmente infame. Mas, de qualquer maneira, a mulher tem uma vantagem nisso, que é como os afazeres de casa acabam sendo algo facilitador, que acaba de alguma forma obrigando ela às suas atividades. Essa situação de casa é facilitadora, por outro lado, para esconder principalmente a questão da dependência química, né? Porque aí ela tem que estar acordada no outro dia de manhã, tem que fazer suas atividades. E aquelas que acabam se internando, está muito relacionada ao uso abusivo, né? Assim, a intensificação do uso e que acaba sendo obrigada a internar. Mas com certeza elas estão por aí, né? Sofrendo, em sofrimento, e que quando o sofrimento não dá mais, aí acaba sendo trazida pelos familiares ou vindo buscar ajuda. Entendi. Então, assim, mas, voltando à questão da mulher um pouquinho, mulher que está intoxicada publicamente. Parece que é uma impressão também que a conotação para a sociedade isso é muito feio, muito horrível. Já homem intoxicado, isso até é socialmente aceitável. É verdade isso? Você percebe isso? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas mulheres, né? Então, eu, querendo ou não, eu acabo, em determinados momentos, me pegando a pensar isso, né? Até porque a juventude hoje está bebendo mais, e a mulher hoje, em função dessa pressão social para que ela assuma o mercado de trabalho, e infelizmente assuma o mercado de trabalho de uma forma masculinizada, e não de uma forma feminina, né? Isso está fazendo com que ela assuma papéis que ela não deveria estar assumindo, não é? Ela deveria estar com sua feminilidade seguindo e fazendo e usando papéis ou criando papéis estabelecidamente femininos. Aí, com certeza, acredito que isso é olhado. Esse é um olhar que vem. Eu já pensei nisso em relação às minhas filhas, não é? Já enfrentei com elas situações de bebedeira, que não é algo muito legal, né? Eu fico imaginando outros homens, né, com suas filhas, não é? E, além do que, quando a gente, na rua, no dia a dia, nessa situação de ver mulher, não é? Querendo ou não, por mais dito sem preconceito que a gente se diz ter, a gente acaba chocando. Quando a gente não se choca com o homem, porque infelizmente com o homem a gente leva para a questão da brincadeira ou do lúdico ou da palhaçada. Já da mulher não. Talvez, claro, isso está relacionado muito aos papéis sociais, né, estabelecidos e que a gente acredita e exige que a mulher seja séria e tal, apesar de que tem uma conotação ainda talvez com prostituição, com pecado, com promiscuidade. Certamente. Talvez tenha essa relação. Acredito que sim, tenha essa situação, apesar de que assim, como aqui eu nunca trabalhei com o universo feminino na internação,
Então eu não tenho muito claro essa vivência do ponto de vista da internação, né? Mas tem aí a vivência enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? O Wulfrano, que não é só psicólogo, mas é pessoa, é pai, é esposo, então aí tem essa vivência, né, no dia a dia. Assim também, assim, ó, eu só relato das minhas filhas mesmo e das minhas sobrinhas, em que elas falam isso, assim, ah, fulana tomou um porra, que absurdo, não sei o quê, elas mesmo têm esse preconceito, mas quando falam em relação ao homem, elas não falam com tanta rispidez, não, né, com mais abrandamento do que quando é a mulher, né? Quando é a amiga ou a colega que se embebedou, né? Na noite ou em qualquer outra situação. Legal, obrigada. Sim. Roberta, você acha que na sociedade atual ainda existe preconceito e estigma com relação ao usuário de álcool e drogas? Eu acredito que sim, porque algumas pessoas ainda, principalmente na sociedade, assim, elas encaram, na maioria das vezes, como uma falha de caráter e não como uma doença. A gente escuta termos, assim, de pessoas falando, por exemplo, de que ele é vagabundo, ele não se ajuda, ou ele está nisso porque ele quer, não escolheu como uma opção de vida. Então eu acho que é a principal falha que eu percebo, assim. E não só da sociedade, também dos familiares. Às vezes os familiares não entendem que é uma doença. Sua opinião, você acha que a aceitação da família do dependente químico tem a ver com a falta de informação ou com o preconceito e a própria aceitação dessa condição na família? Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. A falta de informação, como a gente já comentou antes, de não encarar como sendo uma doença e, portanto, precisando de tratamento. E também tem um preconceito de ter vergonha de falar que tem um dependente químico na família. Isso envolve muitas vezes culpa. Os pais podem ficar pensando onde foi que eu falhei, o que faltou na educação do meu filho, que limite que eu não dei, qual a minha participação. Então eu acho que é um pouco das duas coisas, não tem como a gente dividir um peso maior para uma ou para outra. Mas se a gente for pensar que a informação viesse antes, já não teria o preconceito. Como que a gente deve trabalhar, então, na sua opinião, Roberta, a questão do preconceito com relação ao dependente químico, esse estigma, na família, na sociedade e até entre nós profissionais da saúde? Eu acho que assim, tem várias maneiras, mas a primeira que seria, eu acho, de um impacto bem importante, já começar na escola. Na escola eu digo assim, crianças já, a passar informação sobre o que é droga, que efeitos que a droga pode causar. Então, assim, uma coisa de informação desde pequenininho já, a nível escolar. E abranger para outros grupos, né? Grupos de pais, amigos, dentro do próprio hospital, por exemplo, pegar equipes multiprofissionais, técnicos de enfermagem, psicólogos, médicos, não só na área da psiquiatria, mas de qualquer profissão, porque independente de você ser psiquiatra, o dependente químico, ele vai chegar através de um clínico geral, ou enfim, através de uma unidade básica de saúde. Então, tentar levar esse conhecimento para várias áreas da sociedade. Mas, na minha opinião, iniciando pela escola. Okay. Obrigada por nos receber em sua casa. Se você precisa de ajuda, de orientação, quer falar conosco, escreva para a gente no e-mail que está aí na tela, que nós vamos ter um imenso prazer de conversar com você. Um beijo e até semana que vem.